Olá, pessoal. Vamos dar o início, ao comentário das questões da aula 3. Mais uma vez eu peço desculpa por toda essa confusão em relação à gravação. Nós tivemos problemas, além de problema com o site, essa semana foi chuvosa aqui em Salvador, o que acarreta uma queda da nossa conexão na internet, e o site ele exige uma conexão segura e rápida, tá? Vamos começar com as questões da aula 3. Primeira questão. Considere as afirmações a seguir a respeito dos conselhos e conferências de saúde e classifique cada uma delas como verdadeira ou falsa. Primeira assertiva. Os conselhos de saúde, em suas devidas instâncias, atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Corretíssima essa questão. É bem interessante, eu vou grifar aqui para vocês, o seguinte. Lembrem sempre que eles trabalham no controle da execução. O conselho ele não executa, ele observa a execução que está sendo feita pelos gestores. É uma instância colegiada, participativa, deliberativa e é obrigatória a sua existência nas 3 esferas de governo por ser um pré-requisito para o recebimento de recursos fundo a fundo. Segundo, a representação dos usuários nas conferências de saúde será de 50% em relação ao número total de representantes dos demais segmentos. Corretíssima. Nós chamamos isso do princípio da paridade, que além de constar na Lei 8.142, vai ser reforçado no decreto, ou na resolução, 453 de 2012. Então, nós temos 4 segmentos compondo as conferências e os conselhos. Quais são esses segmentos? Primeiro, usuários, que contam com 50%. Segundo, os profissionais de saúde, que contam com 25%. E o restante, os outros 25%, cabem a quem? Aos gestores, ou seja, ao governo, e aos prestadores de serviço. Mas não esqueçam, tanto os conselhos quanto as conferências têm por obrigação desses segmentos, 50% ter a representação dos usuários. Terceira assertiva. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuário. Foi o que eu falei há pouco, não esqueçam que são 4 segmentos. Governo e prestadores. No governo, as bancas podem colocar gestores, podem considerar como correta, profissionais de saúde e usuários, sendo que o princípio da paridade ele só é ofertado, só é garantido aos usuários. Quarta assertiva, a Conferência de Saúde, nos níveis correspondentes, deve se reunir a cada 4 anos, corretíssimo. Nas provas eles colocam a cada 2 anos. Observem que as conferências, elas estão previstas na Lei 8.142, como uma das formas de controle social. Então, lá está escrito bem claramente o intervalo de tempo entre uma conferência e outra. O único momento que nós tivemos esse intervalo de tempo interrompido foi na gestão de Collor, entre a 8ª, que foi em 86, e a 9ª conferência, que só aconteceu em 1993, já no governo de Itamar Franco, com a representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes da política de saúde. Em suma, qual é a diferença entre os conselhos e as conferências? Os conselhos eles são permanentes. Os conselhos eles ficam observando o que o gestor em cada nível de governo faz, inclusive os aspectos econômicos e financeiros. As conferências elas acontecem a cada 4 anos, tendo que acontecer nos níveis local, município, estadual, para a posteriori acontecer em nível nacional. Até o momento, nós tivemos 14 conferências. Estamos caminhando para a 15ª conferência. Então, a assinale alternativa é que apresenta a correta. Todas estão verdadeiras, gabarito, letra A. Dando seguimento. Questão 2. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas. Essa é uma questão bem reiterada em prova. Observem o seguinte, tanto as conferências, tanto os conselhos, eles têm um regimento próprio. Esse regimento próprio, ele é elaborado pelo próprio conselho e aprovado pelo próprio conselho. Então, ele tem essa autonomia administrativa, que vai ser reforçada lá na resolução
453. Então, eles têm toda a sua forma de organização em regimento próprio, que vai ser aprovada pelos próprios membros do Conselho em cada âmbito de governo, em cada esfera de governo. Não confundam isso com a questão de quem institucionaliza os conselhos e as conferências. Quem faz a institucionalização das conferências e dos conselhos é a Lei 8.142, mas quem faz o seu regimento próprio, quem faz a forma de organização é o próprio conselho e esse mesmo conselho aprova. Então, nossa questão 2, gabarito letra D de dado. Questão 3. A Lei 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências, determina que, para receber os recursos relativos à cobertura das ações e serviços, os municípios devem contar, entre outros itens. Observe essa questão. Nós temos alguns pré-requisitos que são versados na Lei 8.142 para os municípios contarem, né, como pré-requisito para o recebimento de recurso. Esse recurso ele entra aonde? No Fundo de Saúde, que é uma conta especial. Então a pergunta já traz uma pegadinha aqui para a gente, entre outros itens. Ele não está solicitando todos os itens. Ele quer, dentre esses itens, que a gente consiga escolher se tem algum, né, previsto pela lei. Fundo Nacional de Saúde. O único erro aqui é porque tem um nacional. Um pré-requisito é o Fundo de Saúde, mas não apenas em âmbito nacional, tá? Implantação da Estratégia de Saúde da Família. Naquela época não existia ainda. A Saúde da Família ela nasce em 93, 94. E o PACS, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, nasce em 91. Então também não é a correta. Alocação de recursos financeiros próprios em seu orçamento para a formação e capacitação de profissionais de saúde. Também não é um pré-requisito para recebimento de recursos. Letra D. Conselho gestor organizado e atuante em pelo menos 75% das unidades em operação. Também não. E letra E. Um dos pré-requisitos, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Então, corretíssimo. Só para finalizar, eu vou falar para vocês quais são os pré-requisitos. O município e o estado, para receber recurso fundo a fundo, eles devem contar primeiro com o fundo de saúde, depois com o plano de saúde, tem que ter um conselho de saúde em funcionamento, tem que ter um relatório anual de gestão, tem que ter a contrapartida de recursos da saúde e tem que ter a comissão de elaboração do plano de cargos, carreiras e salários, como era chamado naquela época, numa previsão de 2 anos para ser instituído. Então, são esses pré-requisitos para que as esferas de governo recebam recurso fundo a fundo. Ok? Vamos lá. Questão 4. A participação popular constitui-se em uma das diretrizes do SUS, contemplado no artigo 98 da CF e na Lei 8.142, a qual define a organização e o funcionamento do controle do SUS. Na década de 90, a maioria dos que se identificavam como militantes da saúde passou a integrar esses espaços burocráticos e institucionalizados de participação popular na saúde, acreditando na implementação do recém-nascido SUS nesses espaços dentro do Estado burguês. A participação da comunidade na gestão será feita conforme a Lei 8.142, envolvendo uma questão que tem um enunciado bem elaborado, mas uma resposta bem fácil. Então, quais são as duas instâncias burocráticas e institucionalizadas para a participação popular? Questão dada, Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sempre, vou até grifar aqui, porque está sendo gabarito, sempre lembre, gente, que só são duas instâncias de participação popular de forma institucionalizada, que são as conferências e os conselhos, onde as conferências se reúnem a cada 4 anos e os conselhos eles são permanentes e deliberativos. As conferências elas discutem as políticas de saúde e os conselhos fiscalizam, observam a execução das ações de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Então, a questão que o concursando, ele pode olhar o texto e pensar, é uma questão difícil, não é, a resposta está dada. Peço atenção
Toda vez que falar colegiado gestor, o usuário não está aqui. Toda vez que falar comissão intergestora, o próprio nome diz, é uma comissão entre gestores. Então, prestem atenção nessas pegadinhas de prova. Próxima questão. 5. A principal importância dos conselhos de saúde é, letra A, fortalecer a participação da população na formulação e implementação de políticas públicas? Claro que sim. O Conselho de Saúde, ele tenta trazer para a gente, dentro do SUS, a participação da população, através dos conselhos. Porque lá nós vamos encontrar os representantes dos usuários, que foram eleitos pela própria população. Então, por isso que é fortalecer. Vamos ler as outras. Promover a participação social na execução de políticas de saúde. O erro está aqui. Se tivesse no controle da execução, estaria correto. Mas está aqui execução. Lembre-se, o conselho não executa. O conselho participa do controle da execução. Ele observa a execução. Ele fiscaliza a execução. Ele não executa. Letra C. Proporcionar melhorias na construção do sistema de saúde. Ele não faz isso. Isso vem de tabela. Então, quando se fala em proporcionar melhorias na construção do sistema de saúde, não é o conselho que faz isso, é a gestão. Mas o conselho ele tem uma força em relação a isso? Claro que tem, mas não é sua atribuição proporcionar melhorias. Através da fiscalização, através da presença do conselho, ele vai fazer o quê? Melhorar a participação da comunidade e, a partir daí, o gestor melhora a sua postura enquanto gestor e, consequentemente, a construção do SUS. Mas não é uma atribuição, é a principal importância do Conselho de Saúde, não é essa. Letra D. Fiscalizar o Poder Executivo. Não é a sua principal importância. Tá bom? É uma das ações, a fiscalização, mas não a sua principal importância. Permitir a compreensão dos usuários quanto ao sistema de saúde. Também não é só isso. O conselho, ele também tem essa parte educativa, mas não é a maior importância. Observem que é uma questão típica pegadinha. A assertivar, ela engloba a subjetividade do Conselho de Saúde. As outras trazem ações pontuais dentro dessa macroação aqui. Então, aqui são microações, aqui é uma macroação. Então, 5, letra A. Sexta questão. O controle social na saúde é um direito conquistado pela Constituição Federal de 88, mais precisamente do princípio participação popular. E são garantidas duas instâncias formais, olha aqui, que também são espaços de luta, que são os conselhos e as conferências de saúde. Assinale a opção correta a partir dos itens abaixo. Primeiro, os conselhos de saúde são instâncias colegiadas de caráter provisório. Claro que não, errado. Os conselhos de saúde são instâncias colegiadas de caráter permanente e deliberativo. Correto. 3. As conferências de saúde têm como objetivo avaliar e propor diretrizes para a política de saúde nas 3 esferas de governo. Corretíssimo. Então, gabarito da questão 6, letra A. Apenas 2 e 3 estão corretos. Tem uma pegadinha de prova que diz que as conferências elaboram leis. Isso está errado. A elaboração de lei é de uma outra instância, do Poder Legislativo. As conferências, elas propõem alterações de acordo com a realidade. Por isso que ela é a cada 4 anos. Elas avaliam o que ocorreu, se teve melhoria ou não, e se vai precisar de alguma alteração. Precisando de alguma mudança, aí eles propõem essa mudança, essa alteração. Por isso que vocês observem. A cada realização de alguma conferência, nós vamos ter o quê? Novas portarias, novos marcos jurídicos para o SUS, porque são avanços. É só lembrar que o SUS está em constante processo de construção. Questão 7. A participação da comunidade na gestão do SUS será feita conforme a Lei 8.142, envolvendo, também questão repetida, não vale nem repetida, parece que é uma questão repetida, mas não é,
a conferência e o conselho. Então, sempre que cair essa questão, gente, vocês vão lembrar das duas instâncias colegiadas, as duas instâncias de controle social. Mas sempre atentem que uma tem um papel diferente da outra, mesmo sendo ambas objetos do controle social. Então, questão 7, letra A. Questão 8. Qual a lei estruturante do SUS propõe inovação democratizada e dispõe sobre o controle social através da participação da comunidade na gestão do SUS? É uma questão que é um presente de mãe, né, gente? Então, a Lei 8.142. Então, observe que são todas questões de residência. Quando está aqui enfermagem, é porque a parte do SUS ela é comum a todos. E aí, geralmente, eu abro a parte da enfermagem, mas as questões do SUS são comuns a todos os cargos. Então, Lei 8.142. A assertiva está, o texto está completo aqui? Não, porque também dispõe sobre as transferências intergovernamentais, né, de recursos fundo a fundo. Mas ele não cita a lei. Logo, a assertiva D é a assertiva correta. Vamos continuar. Questão 9. Os conselhos de saúde são instâncias colegiadas que garantem o controle e participação da sociedade nas políticas de saúde. Em relação a esses conselhos, marque a alternativa correta. Letra A. A fiscalização da movimentação de recursos repassados à Secretaria de Saúde e ao Fundo de Saúde não é competência dos conselhos. Claro que é. Eu já falei que eles fiscalizam, na lei está bem claro, inclusive aspectos econômicos e financeiros. Então, essa já é descartada. Letra B. Os conselhos de saúde atuam prioritariamente na definição das metas com vistas ao alcance dos objetivos traçados para a política de saúde. Será que é só isso? Que a definição de metas? Não é isso. Vamos lá. A participação na formulação de estratégias de implementação de políticas é uma das finalidades do Conselho. Essa dá para levar. Vamos lá. O trabalho do Conselho de Saúde tem as mesmas características do trabalho dos gestores. Eu já falei que os conselhos, eles não executam e o gestor executa. Logo, não tem a mesma característica. Letra E. Os conselhos de saúde são responsáveis pela execução. Olha aqui a pegadinha. Claro que não. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Então, ele participa na formulação de estratégia de implementação das políticas de saúde. É uma das finalidades do Conselho de Saúde. Ok? Então, questão 9, letra C. Vamos continuar. Questão 10, uma questão também presente de mãe para a gente. Na composição da Conferência de Saúde, a representação dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos deve ser de, olha o princípio da paridade, de 50%. Deixa eu só fazer um rabisco para vocês aqui. Rabisco mesmo, que a prova não sabe desenhar, imagine assim. Então, eu tenho essa composição aqui, ó, onde eu teria metade, que está aqui, 50% dos usuários. Então, aqui eu tenho 50%, que é o princípio da paridade. O restante, 25%, dos trabalhadores de saúde e esse outro restante do governo, dos prestadores de serviço. Esse é o princípio da paridade. Então, a questão 10, letra B de bola. Questões da aula 4, que também vem alinhar muito com essa linha de raciocínio. Vamos lá. Durante muitos anos, o Brasil se caracterizou por uma oferta de saúde baseada em modelos assistenciais que se mostraram insuficientes para contemplar a totalidade da situação de saúde. Diante dessa realidade, desde a década de 80, propostas alternativas para um novo modelo de atenção à saúde vêm sendo elaboradas. Além, assinale a alternativa que não contém características. Essa caixa alta não é minha, tá bom, gente? É um grifo da própria questão. Então, fiquem sempre atentos a grifar o que a banca pede para vocês não estarem procurando a assertiva correta. Eles querem uma que não contém características desse novo modelo de atenção e vigilância à saúde. Articulação entre ações promocionais, preventivas e curativas. É o nosso famoso promoção, prevenção e recuperação. Então, o novo modelo assistencial, ele não é aquele modelo estanque, como é o modelo
sanitarista, que trabalha só com grandes epidemias, com endemias, trabalha com campanhas. O modelo de vigilância, ele trabalha com observar, com a atenção. Ele fica atento às modificações dos indicadores. Ele trabalha na promoção e prevenção. Claro que na ação curativa também, mas o trabalhar com vigilância em saúde é trabalhar observando, se antecedendo ao problema. Letra B. Apoio às ações intersetoriais. Claro, quando a gente muda o conceito de saúde, que está lá descrito no artigo 3º da Lei 8.080, que foi solicitado, né, na 8ª conferência, nós podemos imaginar que a saúde não é só ausência de doença, não é só aquele fator, aquela lógica biologicista, onde eu não tenho um vírus, não tenho bactéria, não estou doente. Não, a saúde é um conjunto de determinantes e condicionantes. Logo, a moradia, o lazer, o saneamento vão estar ligados ao conceito de saúde. Mas nem todas essas ações que fazem com que o indivíduo tenha ou não saúde são de suporte, são de ação do setor saúde. Por isso que é preciso somar forças, ou seja, ação entre setores, ações intersetoriais. Tá bom? Então, letra C. Tem como objeto de ação os modos de transmissão e os fatores de risco da doença. Num quadrinho que eu coloquei para vocês, no finalzinho da aula tem um quadrinho explicando cada modelo, um quadro resumo que eu chamo. Então, esse modelo aqui é o modelo de sanitarista. Ele não está ligado ao modelo de vigilância, porque quem tem como esse objetivo, quebrar a cadeia de transmissão, é o modelo sanitarista. Então, nosso gabarito, letra C. Letra D. Reorganização das práticas de saúde no nível local com base nos problemas de saúde. Isso aqui também faz parte do Vigilância em Saúde. Eu trabalho com a realidade, eu trabalho fazendo diagnóstico situacional. Eu, antes de começar uma ação, eu vou fazer todo um traçado epidemiológico. Eu vou utilizar muito a epidemiologia e o planejamento para poder agir. E vou observar o andamento daqueles indicadores de saúde para que eu haja antes do acontecimento, antes do fato acontecer, antes do problema ficar mais concreto. Então, eu vou fazer a prevenção. Então, o modelo de vigilância em saúde ele é o preconizado atualmente pelo Ministério da Saúde. Mas os 3 modelos convivem no Brasil hoje. Quais são esses 3 modelos? O modelo sanitarista, que é o primeiro a ser criado. O segundo modelo é o modelo privatista, né, que tem o hospital e ele é hospitalocêntrico e tem o médico como seu principal ator, e o modelo de vigilância à saúde, que trabalha com equipe, trabalha com ação intersetorial, trabalha no território, utiliza a epidemiologia. Então, esse é o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde. Continuando. Em relação ao conceito de vigilância sanitária, é incorreto afirmar: toda vez que pedir conceito de vigilância sanitária, vocês vão se remeter ao artigo 6º da Lei 8.080, tá bom? E é só lembrar que vigilância sanitária, ela agrega sempre a questão de produção. Ela está muito ligada à questão de consumo, está muito ligada ao direito do consumidor, porque ela está relacionada ao papel da saúde frente aos bens de consumo que, direta ou indiretamente, tem um impacto, né, com a população. Então, toda vez que pedir vigilância sanitária, vocês vão lembrar do que eu posso estar consumindo, direta ou indiretamente. Mas ele pede o que é incorreto. Vamos lá? Letra A. É responsável pelo controle da prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde. Corretíssima. Letra B. Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Esse conceito existe, inclusive, no próprio artigo que eu acabei de citar para vocês, o artigo 6º da Lei 8.080. Mas esse é o conceito de vigilância epidemiológica. Então, eu peço que vocês anotem aí no material de vocês, esse é o conceito de quê? De vigilância epidemiológica. Não é o conceito de vigilância sanitária. Tanto que fala de doenças e agravos. Aqui está o nosso diferencial. Letra C. Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviço de interesse à saúde. Esse, sim, é o conceito de vigilância sanitária, mas a assertiva ela pede um incorreto, o gabarito é a letra B. Mas a questão C traz para a gente o conceito de vigilância sanitária. Letra D abrange o controle de bens de consumo que, direto ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e os processos da produção ao consumo. Também está relacionada à vigilância sanitária, mas lembre-se, a questão pede a incorreta. A única assertiva incorreta é aquela que versa sobre o quê? Sobre a vigilância epidemiológica, porque a questão pede vigilância sanitária. Então, a segunda questão do tema modelo de atenção é letra B. Terceira questão. A vigilância à saúde busca contemplar em sua prática os princípios da integralidade e da atenção à saúde, combinando diversas tecnologias para intervir sobre a realidade. Porém, caracteriza-se como uma prática diferenciada de outras na área da saúde pública. Olha o não caracteriza a prática de vigilância à saúde. Então, mais uma vez eu reforço, sempre que vocês estiverem fazendo uma prova, grifem o que a prova quer. Lembre-se que vai contar lá no momento da prova a questão tensão, a questão ansiedade. Então, não custa nada vocês sublinharem bem forte de lápis, não pode levar, ou de caneta, não pode levar mais lápis, né? De caneta, aquilo que a prova pede. Então, está pedindo que não está relacionado à vigilância à saúde. Vamos lá. Letra A. Caráter de atividade contínua, permanente e sistemática. Acabei de falar, estar atento a. Então, se eu tenho que estar atento a, observar o tempo todo, se eu tenho que estar vigilante, é uma atividade contínua. Essa está certa, então não é o que a gente precisa. Letra B. Foco dirigido para determinados resultados específicos. Sim, correto. Utilização de dados diretamente relacionados com práticas de saúde pública, referentes à mortalidade, morbidade e mortalidade. Eu falei na questão passada que a vigilância em saúde trabalha muito com a epidemiologia. É que eles citam dois indicadores, o de morbidade, que é o perfil de adoecimento de uma população, e de mortalidade, que é o perfil de morte, de que se morre os indivíduos daquela população. Letra D. Sentido utilitário e pragmático da atividade que visa somente estabelecer o controle de doenças. Claro que não. A própria questão já se derruba, né, como a gente costuma falar. Não é somente isso. Se fosse somente isso, estaríamos no modelo sanitarista. Então, questão 3, letra D de dado. Questão 4. A vigilância ambiental em saúde é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. Eu vou grifar isso aqui porque é bem interessante e fica mais claro para a gente entender o que é uma ação intersetorial. Então, a questão ambiental, ela não é só da saúde, tanto que lá na Lei 8.080, está bem claro nos artigos 12º e 13º, nas comissões intersetoriais, a situação do ambiente. A situação do ambiente tem outro ministério, outras secretarias estão envolvidas, mas a ausência dessa vigilância, a ausência de um controle ambiental tem forte impacto na saúde, ok? Por isso que é uma ação intersetorial e por isso que a saúde também tem que ficar atento às mudanças que acontecem no meio ambiente, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou agravos à saúde. São objetivos da vigilância ambiental em saúde. Primeiro, identificar os riscos e divulgar as informações referentes aos fatores ambientais condicionantes e determinantes das doenças e outros agravos. Claramente, correto. Então, se o meio ambiente sofreu alguma alteração, algum processo, algum problema, e
esse problema, um desmatamento, uma chuva em excesso, né, as enchentes, vão diretamente se relacionar com a saúde, eu tenho que identificar esse risco e divulgar. Tá? Não adianta eu descobrir algo e não divulgar. A divulgação, inclusive, é um princípio do SUS. Basta vocês irem olhar lá no artigo 7º da Lei 8.080. Então, primeira assertiva, correta. Segunda, produzir e interpretar informações visando a disponibilizar ao SUS instrumentos para o planejamento e execução de ações relativas às atividades de promoção e prevenção e controle de doenças relacionadas ao meio ambiente. Também corretíssimo. Então, a vigilância ambiental, ela vai disponibilizar ao sistema de saúde o que é necessário para que, dentro do campo da saúde, seja feito para evitar problemas futuros. Ok? Correto. 3. Fiscalizar a execução das ações de proteção à saúde humana relacionadas ao controle e recuperação do meio ambiente. Já começa errada a questão, né, gente? A vigilância ambiental não vai poder fiscalizar a execução das ações de proteção à saúde humana relacionadas ao controle e recuperação do meio ambiente. Não. Além disso, aplicar multas cabíveis ao detectar o descumprimento. Primeira coisa, está errada a primeira frase, e nem sempre a multa é a primeira ação. A primeira ação, geralmente, é uma ação educativa. A multa ela é o segundo, o terceiro passo, se não for cumprido os passos, né, das orientações que os vigilantes deram aos responsáveis, né, por aquela ação no meio ambiente. 4. Conhecer e estimular a interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento, visando ao fortalecimento da participação da população na promoção da saúde e na qualidade de vida, ou seja, gerar uma corresponsabilidade. Infelizmente, no nosso país, essa corresponsabilidade às vezes precisa ser transformada em punição. Vocês estão acompanhando os noticiários, algumas capitais, o Rio de Janeiro e Salvador agora, estão cobrando multa de quem joga lixo no chão. Isso é proteção do meio ambiente, mas deveria precisar você pagar uma multa se jogar um lixo no chão? Claro que não. Isso é questão de educação, por isso eles estão buscando a corresponsabilidade. Então, o gabarito foi a assertiva 1, 2 e 4. Portanto, letra D de dado. Vamos continuar? Questão 5. O atual Sistema Único de Saúde incorporou o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, como eu falei antes, definido em seu texto legal lá na Lei 8.080, mais precisamente no artigo 6º. A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam. Já respondemos essa questão, só que em outro formato, não foi, gente? Então, vamos logo em cima do gabarito para não ler questões parecidas. Então, qual é o conceito? Quando fala assim, eles querem um conceito de vigilância epidemiológica. Qual é o conceito de vigilância epidemiológica? Que é o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de que recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de quê? De doenças ou agravos. Então, observem que são conceitos bem diferentes, o de vigilância sanitária e o de vigilância epidemiológica. O de sanitária está relacionado a bens de consumo, é só lembrar do consumidor. E a epidemiológica está relacionada diretamente a quê? Ao processo saúde-doença, aos determinantes e condicionantes, ao nosso conceito ampliado de saúde. Então, a questão 5, o gabarito é letra D de dado. Vamos continuar. Questão 6, uma questão da CESP, vamos lá. Acerca dos sistemas de vigilância epidemiológica e vigilância saúde, julgue os próximos itens. Considere que a sigla DCNT é doenças crônicas não transmissíveis. Sempre que empregada, refere-se às doenças crônicas não transmissíveis. Quais são elas, gente? Diabetes, hipertensão, que são as cardiopatias, que são o câncer, são as doenças crônicas não transmissíveis, que a vigilância epidemiológica também passa a estudar. Por quê? Porque nós temos hoje uma alta prevalência dessas doenças, ou seja, o número de casos aumentando a cada ano, tá? Então, a vigilância em saúde e o investimento em saneamento básico
constitui ações mais efetivas e eficientes do SUS para o controle epidemiológico das doenças crônicas? Claro que não, né, gente? Quando eu falo em investir em saneamento básico, eu estou trabalhando com doenças infecciosas, infecto-contagiosas, e não com doenças crônicas, porque as doenças crônicas não são transmissíveis. E quando eu falo em trabalhar com saneamento básico, eu estou lembrando que o saneamento básico, ele é um fator determinante e condicionante para o adoecimento, porque geralmente a água, né, ela é um dos maiores veículos de transmissão, principalmente das doenças de transmissão fecal-oral. Então aqui a questão está errada. Só um minuto que eu acho que eu pulei. Não, agora certo. 7. Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna. Mais uma vez, uma questão para vocês observarem como é importante gravar os conceitos. É o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, individual e coletiva, com finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Que conceito é esse, galera? Obviamente, quando fala aqui doenças ou agravos, estamos falando da vigilância epidemiológica. Então, questão 7 do segundo bloco, B de bola. Questão 8. Uma atividade comum a toda a vigilância em saúde é fazer notificação. Essa está mais ligada à vigilância epidemiológica. Letra B, mapear área de risco, também a vigilância epidemiológica. Letra C, atividade de investigação com a qual se busca caracterizar a situação, ou seja, fazer um diagnóstico situacional. Falei isso um pouquinho atrás, né? Ou o caso e, se possível, estabelecer nexos causais. O que é nexo causal? Relação de causa e efeito. Então, se eu sou um bom vigilante, eu vou traçar sempre o perfil epidemiológico, fazer um diagnóstico precoce, para que eu saiba planejar as ações que vão ser executadas. Não adianta eu ser um excelente vigilante se eu não trabalho com planejamento. E a primeira etapa do planejamento, qual é? É o diagnóstico situacional. Então, eu faço o diagnóstico situacional, a partir daí eu planejo a ação e faço uma relação entre o que está ocorrendo, o que eu tenho de informação, com os possíveis resultados, ou seja, estabelecer nexo causal. Então, questão 8, letra C. 9. Nos projetos de educação e saúde, intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações, é denominada de, olha o nome, gente, facílima essa questão, né? Prevenção da saúde. A educação, ela é um momento de prevenção primária, claro, e aqui é onde eu vou estar fazendo o quê, gente? Intervindo com orientação para evitar o surgimento de doenças, ou seja, eu vou começar a fazer um trabalho de educação. Estamos agora com a febre chikungunya. O que eu posso fazer para diminuir, né, o risco, a incidência e a prevalência dessa doença? Começar a trabalhar com a população a forma de prevenção. E qual é a forma de prevenção? A água parada, a questão de não deixar inservíveis, né, em espaço aberto. Então, isso é o quê? Se eu faço educação para a população em relação a isso, eu estou fazendo uma prevenção de tal ação, tá? Então, prevenção é isso. Não confundam prevenção com promoção da saúde. Promoção é dar condições para. Um exemplo de promoção, saneamento básico adequado. Porque eu dou condições adequadas para alguém sobreviver. Viver em condições adequadas. Não tendo a promoção sido executada, eu vou prevenir. Então, eu não tenho um saneamento básico adequado, eu vou fazer a prevenção. Eu vou orientar como conviver com aquilo que eu não tenho, para evitar uma doença futura. Então, aí já é a prevenção da saúde. Entenderam? Questão 9, letra C. 10. Podemos afirmar que todo trabalhador da saúde desempenha um papel educativo. Sempre, gente. Todos nós, tanto em espaços abertos, espaços grandes,
quanto em espaços menores, nós temos um papel educativo muito forte, desde a nossa própria consulta até como multiplicadores de ação, de cuidados, né? Aquela velha história de que o profissional não deve ser o rei, não é. Porque quanto mais pessoas souberem de como se adoece ou como se previne, menor a chance de doenças acontecerem. Então isso se chama corresponsabilização. Inclusive isso está previsto na Constituição. O papel do Estado não exclui o das pessoas, das famílias, das empresas, etc. e tal. Então isso a gente agrega esse conceito para a gente, tá? Pois sua praxis exige ação, ambas com o objetivo de alcançar a transformação da realidade, componentes básicos do trabalho educativo. Para isso, deveríamos compreender a educação como predominantemente um ato normativo. Gente, ninguém vai normatizar a educação, até porque cada público é diferente um do outro, cada situação é diferente. O papel do educador, ele é além do professor. O educador, ele percebe o momento que ele está vivenciando e ali ele vai intervir. Ele não vai desejar que seja apreendido o assunto. Ele vai tentar sensibilizar as pessoas para que elas tenham interesse em cuidar de si e do que causa risco a ela. Então não tem nada normatizado, eu não tenho um formato feito, né, uma forma de bolo, uma receita de bolo para fazer. Você vai fazer isso, tá? Errado. Letra B. Predominantemente um ato normativo apoiado na prescrição. Gente, toda vez que relacionar educação com norma, vamos deixar para lá. O papel educativo ele é muito mais amplo. Ele requer da gente uma expertise muito grande. Nem todo mundo tem essa habilidade de fazer educação. Tá? Data vênia que nós temos aí, os educadores que nós temos, né? Mas o transmissor de conhecimento. Mas o educador, ele sabe o que ele vai fazer de acordo com o perfil que ele está ali na frente dele. Então, também está errado. Letra C. Possibilidade de que o homem se compreenda como autor dessa sociedade. Desculpe gaguejar. Possibilidade de que o homem se compreenda como o autor dessa sociedade, podendo alterá-la. Olha que belíssima, que já inclusive vem com o viés de Paulo Freire para a gente, que é o quê? É quando a gente empodera o outro do seu próprio cuidado, que é a corresponsabilidade, o autocuidado. É quando eu digo para o outro que ele pode melhorar a sua qualidade de vida se ele se cuidar, se ele cuidar do ambiente, se ele diminuir os riscos que ele corre e que dependem dele também. Tá? Um exemplo clássico disso é a dengue. A dengue nós criamos, o mosquito, na verdade, o Aedes aegypti, nós criamos em casa, porque mesmo dizendo que nós sabemos tudo, nós sempre olhamos para a casa do vizinho e nunca para a nossa casa. Na medida em que eu entendo que eu também sou corresponsável, essa situação muda. Então, questão 10, letra C. Só para terminar aqui, ó, prática que possibilita a identificação do sujeito com objeto passivo. Errado. É um objeto ativo. Sempre pensem na questão do educador, a questão da política, inclusive, de educação permanente no SUS, há uma inversão de valores, onde os agentes, eles são sempre ativos. Não existe um objeto direcionado, existe o quê? Pessoas ativas naquele processo de educação permanente. Não existe um tema escolhido a ser trabalhado, existem vários temas que podem ser trabalhados de acordo com o público que eu tenho. Eu não posso escolher um tema um dia antes para fazer uma sala de espera. Eu tenho que olhar quem está na minha sala de espera para dali sim surgir aquela vontade de falar, aquela vontade de fazer educação em saúde. E não são passivos, são ativos, tá bom? Então, letra D, questão 10, letra C. Continuar. Questão 11. No processo de trabalho de educação em saúde, desejamos substituir a criação pela aquisição de habilidades e reprodução mecânica de técnicas e procedimentos. Claro que não, gente. Jamais educação em saúde vai querer melhorar, né, favorecer a técnica e o procedimento. É um outro ato, é um ato muito mais subjetivo, ele está mais além, está muito mais para uma reflexão, para uma ação pensar, para uma ação onde eu me vejo como também uma pessoa que pode mudar aquele cenário. Eu não sou alguém que estou esperando receber algo pronto.
Sou alguém que vou participar do processo. Então não é uma técnica e um procedimento, e sim são vários fatores que vão trazer o educador, né, o processo de trabalho da educação permanente. Letra B. Atrelar o processo de conhecer ao não pensar criticamente. Nada a ver, né, gente? Ao não pensar criticamente, claro que nós temos que pensar de forma crítica. Eu gosto desse material, dessa aula de Educação e Saúde, por conta de Paulo Freire. Fica a dica aqui, ler aquele livro, a Pedagogia dos Oprimidos. Ele é muito bom, não só para pedagogo, ele é bom para qualquer pessoa que trabalha com gente. Muito legal mesmo. Fica a dica para vocês. Letra C. Substituir o ato da reflexão por um ato de consumo de informações. Olha que interessante. Utilizar o consumismo de informações. Ou seja, é quando eu utilizo a informação para a ação. É quando eu vou consumir mais informações e a partir dali eu vou passar a ser um agente ativo. Eu tenho informação acerca de, logo eu não vou ficar com aquela informação só para mim. Eu vou passar essa informação para outras pessoas. Então, quanto mais informações são repassadas, quanto mais informações eu consumo, mais obrigação eu tenho de passá-las, de transformá-las, né? De fazer um ciclo, uma bola de neve de informações. Essa que assertiva está correta. Letra D. Pensar criticamente situações vividas e desenvolver ações mediante essas reflexões. Não está totalmente clara essa assertiva, né? Não dá para a gente falar que é pensar criticamente situações apenas vividas e desenvolver ações mediante essas reflexões. Então, nós não trabalhamos com apenas ações de reflexão, né? Vamos trabalhar com a ação real, ou seja, com as coisas que acontecem na nossa realidade. Então, 11, letra C. 12, estamos terminando. Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa a apropriação temática, olha aqui que a gente fala de consumismo de informação pela população e não a profissionalização ou a carreira na saúde, identificada pelo Ministério como educação em saúde. Essa é a questão dada de prova. Cuidado, educação para a saúde e educação em saúde, aquele que é um processo educativo. Então, o processo é educação em saúde. Tá bom? O que é a diferença entre educação para a saúde e educação em saúde? A educação para a saúde, eu vou focar apenas nos termos da saúde. A educação em saúde, eu vou utilizar todos os fatores determinantes e condicionantes que englobam o setor saúde. Então, aqui é uma questão de fechar o tema. Então, questão 12, letra B de bola. 13ª questão, e nossa última questão desse bloco, as escolas de administração vêm, há muito tempo, incluindo em seus currículos, disciplinas que tratam a chefia e liderança. Os novos modelos administrativos, originados principalmente nas práticas de empresas norte-americanas, reforçam a importância dos aspectos de liderança. Muito usar esse tema hoje, né, gente? Os chefes, os CEOs, nas grandes empresas passam a ser cultuados e seus exemplos seguidos. Personagens como Jack Wicken, da General Electric, Steven Quayle, da American Line, Michael Snell, Walt Disney, da Walt Disney, destacam-se. São exemplos a partir dos quais se busca investigar o fenômeno da liderança, hoje cada vez mais compreendido. Acerca da liderança, esses novos modelos organizacionais assinalem a opção correta. A legitimidade da liderança implica a aceitação do líder pelo grupo. Que bom quando a questão vem assim, a primeira logo correta, né, gente? O líder, ele não pode ser líder sozinho. Ele, para ser líder, primeiro passo, sendo ele líder nato, líder criado, ou líder obrigado, ele tem que ser aceito pelo grupo. Geralmente o líder é aquele que se destaca por ter uma aptidão de mobilização, por ter um poder de convencimento, por ele não ser autocrático, ser democrático. O bom líder, ele não impõe regras, ele ajuda, ele vai à frente, ajudando as pessoas do seu grupo a alavancar. Então, o líder, o pressuposto da nossa liderança é quando nós temos a vontade de fazer o que o líder quer. E não porque ele nos obriga a fazer, é quando ele é aceito pelo grupo.
E isso é muito importante. Aí vem a simpatia, a empatia, a habilidade de lidar com o outro. Então, a questão 13, letra A. Eu fico por aqui, nesse nosso bloco de questões. Depois, nosso próximo comentário são as questões da aula 5 do módulo Políticas de Saúde e SUS. Desculpem mais uma vez por essas intercorrências, por eu conseguir gravar a aula com êxito, né? Fico muito grata por vocês, espero estar ajudando e estarei sempre à disposição para qualquer dúvida. Fiquem com Deus, um abraço, beijos no coração.